potência da unidade imaginária. Preste atenção nisso aqui. O I a gente já sabe, pela definição de número complexo, que ele é a resposta para a raiz quadrada de menos 1. Então você escreve isso dessa forma, né? Você tem agora também que I elevado a 0 é 1. I elevado a 1 é I. I ao quadrado, por conta disso aqui, é menos 1. Agora, I elevado a 3, pela definição de potência, é o I, né, aparecendo aqui nesse produto 3 vezes. Né? Então, você tem 3 fatores iguais a I. Então, você tem aqui I vezes I é menos 1, e você tem esse outro I aqui. I menos 1 vezes I é menos I. Ok? Essas informações aqui são importantes. Ó. Então, você tem I elevado a 0 é 1, I elevado a 1 é I elevado a 2 menos 1, I elevado a 3 menos I. Guarda essas informações aqui, porque você vai já ver alguma coisa interessante a respeito disso. I elevado a 4, olha só, o I aparece aqui, são 4 fatores iguais ao I. Esse aqui primeiro, I ao quadrado, é menos 1. Esse aqui também é menos 1. E a gente sabe que a gente pode fazer isso aqui, né, pela associatividade da multiplicação de números complexos. Né? A gente já viu que a associatividade vale. Então, isso daqui é menos 1 vezes menos 1, e menos 1 vezes menos 1 é 1. I elevado a 5, observa aqui, ó. Menos 1 dá 1. E 1 multiplicado por I dá I. I elevado a 6, menos 1 menos 1 de novo. Então, você tem menos 1 vezes menos 1 dá 1, e 1 vezes menos 1 dá menos 1. I elevado a 7, menos 1 aqui, menos 1, os dois multiplicados dá 1, 1 vezes menos 1 dá menos 1, e menos 1 vezes I dá menos I, ok? Então, o que você percebe aqui? Se você continuar indo para I, 8, I elevado a 9, I elevado a 10, você vai perceber esse padrão, começando com 1, ó, 1, I, menos 1, menos I. 1, I, menos 1, menos I. Ou seja, a cada 4 expoentes aqui, de 4 em 4, esses valores vão alternando. Você não vai ter outros valores diferentes desses, né? E a ordem também não se altera. Então, I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado a 2 e I elevado a 3. Observe que I elevado a 4 deu exatamente I elevado a 0. Esse I elevado a 5, I elevado a 1. I elevado a 6 deu I elevado a 2. I elevado a 7 deu I elevado a 3. Então, aqui tem um certo padrão. Né? Eles se repetem de 4 em 4. Então, quando o expoente é maior do que 3, basta dividir esse expoente por 4, né? E o resto dessa divisão ou vai ser 0, ou vai ser 1, ou vai ser 2, ou vai ser 3. Ok? Se for 0, a resposta é 1. Se for 1, a resposta é I. Se o resto for isso, né? Um exemplo aqui com uma questão. Se I é o número complexo cujo quadrado é igual a menos 1, então o valor de 5i elevado a 227 mais i elevado a 6 menos i elevado a 13 é igual a... Aí alguém já deve ter saído correndo por ter visto esse número grande aqui, 227, sei lá, né? Quanto é que dá isso? Mas você pode pegar 227 e dividir ele por 4 e ver qual que é o resto, porque interessa o resto. Temos aqui as opções. E aí nós vamos pegar o seguinte, a expressão é essa daqui, né? A expressão que ele está querendo que a gente calcule o valor. E nós vamos pensar no seguinte, 227 ele pode ser escrito como 56 vezes 4 mais 3. Ou seja, quando você divide 227 por 4, a resposta é 56 e o resto é 3. Quando você divide 13 por 4, o que você tem? A resposta é 3 e o resto é 1. E quando você divide 6 por 4, você tem resto 2. Está aqui. Então, por essa expressão, o que você tem? Eu estou utilizando aqui a propriedade da potenciação
que diz que a multiplicação de potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. O que eu estou utilizando é o inverso dessa propriedade, tá? E separando então esse produto aqui, separando esse i elevado a 227 como um produto, ok? E aí eu posso simplesmente somar as duas coisas aqui. Já que o resto é 3, né, eu estou utilizando essa informação aqui a meu favor nos três casos. Nos três casos aqui. Aqui o resto é 3, então eu coloquei i elevado a 3. Aqui o resto é 2, então eu coloquei i elevado a 2. E aqui o i, né, está elevado a 13 e na divisão o resto deu 1, por isso que eu coloquei i elevado a 1 aqui. Ok? Quando o número é divisível por 4, nesse caso aqui, o resto é 0. E quando você tem lá o i elevado a 0, a gente viu que a resposta é 1. Então, em todos esses casos em que os múltiplos aqui são, aqui os números são múltiplos de 4, né? Ó, 56 vezes 4, i vezes i elevado a 4, né? O 4 é divisível por 4. 3 vezes 4. Então, todas as vezes que você tiver isso daqui, você tem 0. Ok? Você tem 0. E aí, nesse caso aqui, você tem 5 vezes 1. Aqui nesse primeiro. 5 vezes 1, que multiplica i elevado a 3. E o i elevado a 3, a gente já viu que é menos 1. Então, você tem 5, aliás, menos i, né? Você sabe aqui, então, que você tem 5 vezes menos i. Nesse segundo aqui, o que você tem? 1 multiplicando menos 1, que é i ao quadrado. E nesse terceiro, você tem 1 que multiplica i. Então, você tem isso aqui quando você termina de fazer essas operações. E aí, utilizando a comutatividade aqui, só para trazer esse i para perto desse outro, você tem isso aqui, menos 5i menos i, menos 1. Apenas utilizando a comutatividade aqui, ó, a comutatividade da adição. E aí você tem, fazendo então essa adição aqui, você tem menos 6i menos 1. Então, a parte real é menos 1, a parte imaginária é menos 6.